Fala pessoal, Lúcio Manzanetti, mais um Manzacast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor e também empreendedores aí, grandes histórias de sucesso. Quem quiser gravar um podcast também, nós temos um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente aqui, beleza? Falar também, agradecer os nossos patrocinadores, Polo Vale Decor e Obratec Projetos. Também mandar um abraço para o nosso grupo aí de parceiros da Aconvap. Hoje eu estou aqui com um querido amigo Samuel Pádua. Fala, Samuca. Tudo bom? Beleza? Samuca, o pessoal chama de Samuca? Ixi, Desde pequenininho. tem de tudo. Beleza. Bom, Samuel, ele é da Natus Garden, né? E Isso. faz a execução de paisagista, tal, paisagismo, né? Paisagista. E também tem a Sampa, que é Samuel Pádua, né? Que é esse Isso. Sampa aí, a junção dos dois nomes. Até não entendi quando você falou, não, são duas lojas. Achei que era duas lojas mesmo, mas Aham. agora está entendido aqui. Um executa o projeto do paisagismo e o outro executa o projeto, né? Faz o paisagismo mesmo. Exatamente. Beleza, vamos conhecer um pouquinho aí do Samuel Pádua. Conta Legal. pra gente aí quem é o Samuel. Legal. Bom, primeiramente, obrigado aí, viu, Lúcio? Valeu pela Que isso? oportunidade. Uma honra estar Tamo participando aqui, junto né? sempre Do aí, né? Os ManzaCast. eventos e tal. Sim, com certeza. Beleza. Muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa, bem legal. Tenho acompanhado aí na medida do possível aí, né? Uhum, É, Bom, bem bacana explicar isso aí, às vezes acaba gerando um pouco de confusão mesmo, né? Pô, Natus Garden, Sampa Paisagismo, são os dois, na verdade, né? uhum, Tudo começa, na verdade, falando assim do universo de arquitetura, né? A gente sempre começa com um projeto, né? A gente sempre, para poder executar, né, algo, a gente tem que projetar, né? Mesma beleza. coisa de um cliente chegar lá, eu quero construir uma casa. Uhum, Tá, mas e aí, cadê o projeto? Né? Precisa de um bom com projeto, certeza. né? E aí, a mesma coisa o cara chegar lá, eu preciso de um projeto estrutural. Tá, mas cadê o arquitetônico, né? Enfim, tudo tem uma sequência, né? Então, às vezes a gente é Sim, questionado também, né, por clientes, fala assim, olha, eu queria um orçamento de plantas. Tá, mas cadê o projeto de paisagismo? Ah, não tem. Então, você já passar por um projeto. Então, uma sim. cultura que a gente vem, né, trabalhando cada vez mais forte, né? Uhum. E a Natus Garden é a empresa que fornece os materiais, empresa que existe aí desde 1998, né? No Nossa, mesmo faz tempo já, local, hein? sim, se não, Quantos anos, hein? 25, 90. 25 anos. E você começou a Natus Garden ou foi familiar? Não, é uma história aí, né? O meu pai, no ano 2000, comprou uma sociedade de loja de plantas que tinha Taubaté, São José e Caraguá. Uhum. Eu nasci em São Paulo, mas com 5 anos de idade fui morar em Taubaté. Me formei em Taubaté, né? Então comecei na loja de lá. Fiquei um tempo, depois fui para a loja de Caraguá, morei um tempo lá. Formou em alguma profissão ou escola comum? Ah, então, bacana falar sobre isso, porque você é paisagista, né? Você fez Aham. arquitetura. Não. Não? Então você fez agronomia? Não. Ah, biologia? Não, também Também não. não. Falei, cara, você não é formado em nada? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Sim. Me formei na Unital no ano 2000 mesmo. Então Uhum. eu me formei no outro ano já estava trabalhando com plantas, né? Mas eu vejo que tem uma analogia muito forte aí da publicidade com o paisagismo, porque ele lida com design, com cores, com criatividade, com comunicação. Sim. Né? Eu sempre brinco, falo assim, no sentido, a gente pode ter o melhor produto, ser o melhor profissional, ter o melhor serviço, se a gente não sabe vender isso, se colocar no mercado, Uhum. não adianta, né? Tem lá o Sim. fulano lá, serralheiro, que o cara é expert, o cara é um ninja, o cara é fera naquilo. Mas o cara tá lá no meio do mato, escondido, ninguém, o cara não tem telefone, não tem mídia social, nada, Uhum. não consegue chegar no cara, enfim, não adianta nada, né? Então acho que é importante essa questão de se comunicar, de se expressar, isso, né, faz muito sentido cada Uhum. vez mais, Então né? você caiu de paraquedas. Seu pai foi lá, comprou essas lojas, né, de plantas, tal, tudo. Você foi lá trabalhar e aí
foi criando gosto pelo negócio, até pela necessidade que o cliente chegava lá, me dá uma planta. Espera aí, não é bem assim, não é assim que se fazem as coisas. É, na verdade, eu não caí de paraquedas, porque eu já gostava de plantas bem antes disso, Entendi. né. Então meu pai sempre teve chácara, sítio, e sempre fazia experiências com plantas, né, nessas Uhum. propriedades de eu sou o irmão do meio, né, eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, mas eu fui o único que gostei disso e junto com meu pai a gente sempre ia, né. "Ah, Sim. vamos lá pra chácara de Santo Antônio", passava numa loja de plantas, enchia a caçamba da caminhonete ali Uhum, de plantinhas e ia lá montar o jardim lá na intuição, né. uhum. E isso é um grande laboratório que é a experiência prática que é realmente onde a gente vê as coisas acontecerem, né, num Sim. clima diferente. Opa, em Uhum, Taubaté, o que a gente tinha ali no quintal ali, às vezes dava certo. Levar para um clima frio, opa, não funciona. Então isso é um aprendizado uhum. que vem lá de trás, eu não consigo nem mensurar isso, porque sempre gostei, né. Eu tenho Uhum. uma foto, nessa casa que eu morei em Taubaté, com meu pai me segurando no colo, colhendo um mamão no pé, né. Aí eu fico Aham. olhando para aquilo e falo assim: "Nossa, acho que desde aquela época Sim. meu pai já me estimulava a ter contato com plantas e eu já demonstrava gosto por aquilo", né. Legal, Então faz tempo, isso. Então eu não caí de bacana. paraquedas. Quando eu comecei na loja de plantas, eu já cheguei com uma bagagem de conhecimento, né. E Uhum. aí quando eu me deparei com aquela situação, eu falei assim: "Opa, agora eu preciso me aprofundar". Aí peguei Certo. livros e comecei a devorar, né, para poder conhecer o universo mais a fundo, né. Show de bola. Cara, na sua experiência aí de, né, que trabalhar com paisagismo, tal, tudo, qual que é o momento de fazer o paisagismo? Pra galera, eu sei, mas vamos lá, conta pra galera aí como é que é. Cara, excelente pergunta, Sim. excelente, fantástico. O pessoal sempre deixa para o final, né, porque o Uhum. paisagismo ele é É a última implantado no coisa, né. final da obra, o acabamento do acabamento, enfim, já pintou a casa, a gente vai Sim. entrar com paisagismo, né, Uhum. e se analisa a pintura como acabamento, né. Então, não tem como a gente, por exemplo, colocar uma vegetação numa parede para depois o pintor aplicar uma textura ali naquela parede, porque vai estar com planta ali, né, vai Uhum. atrapalhar o serviço do cara, né. Então paisagismo é final do final do final mesmo. Mas, o que acontece? Criou-se nesse conceito de que o paisagismo, vai deixando, vai deixando, Uhum. vai deixando. E aí o que que a gente percebe? Que chega no final da obra, às vezes o cliente ele já está cansado de todo o processo da obra, porque é um processo que, Uhum. enfim, envolve muitas coisas, né? Não são todos os clientes que, né, têm paciência, né, com uma obra. Ele precisa construir, mas enfim, ele tem que lidar com uma série de fatores que são novos para ele, né? Uhum. Então existe um certo Se deixa para o final desgaste, também, o né? orçamento já tá no Então, esse é o não maior contemplou isso no orçamento é também, um né. dos maiores problemas, né, porque aí a obra sempre vai tomando aquela dinâmica de assim: "Bom, fui ver tal segmento da arquitetura, o cara era para gastar X, gastou um pouquinho a mais porque se encantou com um produto ali que, enfim, custava um pouquinho a mais", e ele vai ali extrapolando um pouco o orçamento dele, né. E aí quando ele vê, chega no final, acaba não sobrando às vezes nem para plantar a grama, né, da obra, né. E é triste porque a gente sabe que o cliente quer, gosta, e é importantíssimo, né, fazer essa conciliação da arquitetura com o paisagismo para uma finalização, e muitas vezes não viabiliza por quê? Porque não se pegou o projeto desde lá do começo, com toda uma Uhum. questão de planejamento, não só orçamentário, mas também de interferências positivas que o paisagista pode trazer para a realidade de uma obra, que inclusive começam até, na terraplanagem. Eu estou executando Com certeza. agora uma obra agora em Jacareí, lá no Mirante do Vale, na qual eu entreguei o projeto de paisagismo antes de começar a terraplanagem, né. Aí você fala assim: "Mas Samuel, o que que o paisagista tem que a ver com a terraplanagem?". Tem Uhum. tudo, né, porque o paisagismo ele vai ser reflexo do solo. E às vezes a gente pega terrenos, assim, Lúcio, que, cara, a terra é tão bonita, cara, aquela terra preta, Teve aquela uma pessoa aqui que falou isso, pergunta isso para o Samuel que ele vai falar. Sabe quem que é? Hã. Murilo Sgorlon. Estava aqui de Legal, manhã. que Ele bacana. falou: "Não, pode perguntar isso para o Samuel, cara", porque o cara vai lá, arranca toda aquela camada vegetal em cima, e Uhum, ali, pô, tem um solo rico, sim.
demorou milhões de anos para juntar, Sim, e o cara arranca tudo e sim. deixa naquela argila vermelha. Exatamente. A gente consegue medir o tempo do solo através das partículas de pólen. É, E pela partícula de olha só pólen, que você legal, consegue hein? medir a idade do solo. E aí o que acontece? Para a gente formar uma camada de matéria orgânica ali superficial, Uhum, isso aí às vezes leva aí milhões de anos de sedimentação. E tem todo um equilíbrio ali da parte biológica de fungos e bactérias que já estão estabilizadas naquele local. Então, se a gente arranca aquilo e descarta, né, numa movimentação de terra, é um pecado, é uma judiação, porque uhum. depois, quando vai entrar o paisagismo, a gente tem que comprar um material novo para colocar ali, sendo que já existia algo equilibrado e equalizado para aquele Mas será ambiente, que não né? tem algum problema de mato, esse tipo de coisa, que misturar com grama? Então, o que acontece? Quando a gente faz Tô esse fazendo a pergunta que eu tô acúmulo, curioso aqui também, né? exato, quando a gente. Sabe por quê? Na minha casa eu arranquei tudo. Aham, sim, E sim. aí depois tive que comprar terra preta. Então, mas aí que tá, às vezes a gente vai comprar essa terra preta, quem garante que ela não vai vir também com um banco de sementes, né? Porque assim, o que que seria o ideal? A gente trabalhar com substrato esterilizado, só que isso custa, não são todos Nem que sabia que existia existe, a produção esterilizado. é substrato Que legal. esterilizado, né? Isso vai para pegar produção de mudas de alto padrão, principalmente quando elas estão na fase inicial, né? As plântulas pequenininhas, né? Tem que ser Uhum, um substrato bem técnico, né? Mas uhum, essa é uma questão de banco de sementes que todo jardim vai ter que lidar com isso. Tá? Porque assim, a gente está sim. falando de uma área, de uma residência que está numa área externa, que Uhum. vai receber semente pelo Pássaros, tal. vento, por pássaros. Então, não existe jardim bonito sem manutenção. Ah, é por isso que é Entendi. legal ter todas as partes do processo bem entendidas. Começa com o projeto, depois começa, né? Aí tem a questão da aquisição das mudas, da Uhum, implantação e depois da manutenção. certo. Porque o paisagismo, eu sempre falo que é a única questão de uma obra de arquitetura que o cliente compra e não está pronto. E Sim. tem a dinâmica do tempo de ir se transformando, né? Uhum. Então, exige Com o tempo cuidados. ali vai crescendo as plantas, é isso que está. Exato, exato. Vai se mostrando, né, o Uhum. real potencial. Por exemplo, a gente pega hoje um paisagismo de Burle Marx. O cara já morreu. Sim, tá lá até hoje, né? Não, continua acontecendo. Sim. Tem plantas que ainda estão crescendo, ainda estão no processo de desenvolvimento, Uhum. né? Porque tem plantas de crescimento lento, tem plantas de crescimento rápido, as plantas de crescimento lento estão sempre ali ao longo do tempo mostrando uma cara nova. Isso Sim. acontece full time, porque a gente está falando em metabolismo celular, Uhum. né? Dentro da planta, né? Então, não termina nunca. Isso, né? Essa dinâmica Uhum. construtiva, né? Essa mutação, né? Transformação das plantas dentro de um jardim. É aí Uhum. que entra a questão da manutenção. Opa, essa planta está ultrapassando o que a gente precisa, o que a gente idealizou. Cabe ali uma poda, de repente, né? Legal. Cara, eu, assim, na minha visão, o tempo do projeto de paisagismo, não da execução, tá? Uhum, Seria juntamente com os projetos complementares. Por exato. quê? Por causa da irrigação de água, né? Então, Uhum, no hidráulico, uhum, se tiver que ter alguma drenagem, né? uhum, Alguma saída, uma uhum, fuga, se for um terreno que desce e tal. uhum. E também, vamos dizer, se vai fazer não sei como chama, um miolo ali que tem uma planta, não sei o nome disso. Ali tem que ter uma iluminação, tal, tudo. Então você tem que levar a elétrica, você Uhum, tem que levar toda a infraestrutura da casa para essa área externa que é o jardim, entendeu? exato. Então, por isso que é ideal que tenha não só o projeto executivo de arquitetura, como o projeto executivo Uhum, de paisagismo, sim. né? Inclusive, vamos fazer um bem bolado aí. Quando chegar lá nos complementares, tem o paisagismo? Não tem. Pô, vai Ex- faltar aqui, Não, cara. Pode ir exatamente. lá, fala lá com o Samuel lá que Isso. aí ele vai Exatamente. fazer um negócio legalzinho e a gente vai prever os pontos. Exatamente. Porque senão, o que que vai acontecer? O cara vai botar o jardim. Pô, mas não tem uma luzinha aqui? Depois ele vai lá rasgar a grama Aham. para passar um fio. Sim. Ou uma Isso, tubulação de hidráulica, né? isso deve acontecer, né?
sim, bem frequente, bem frequente. Uhum, Eu digo assim, tudo quando a gente faz com planejamento, os resultados são melhores, né. Se a uhum, gente for pegar o americano, o japonês, né, acho que a gente ainda tem algumas coisas para aprender com eles em relação a essas questões de planejamento. Se investir mais tempo em planejamento, para que se tenha uma maximização de resultados na hora da execução, né. uhum. Porque a gente vê em muitas situações que é meio natural do brasileiro: "Ah, vamos fazer? Vamos". E começa a fazer, fazer, e aí vai se deparando com os problemas ali no decorrer do percurso desse processo, que, puxa, se eu tivesse me planejado em relação a isso, não teria, de repente, um prejuízo de tempo e monetário também, né. Tá? Então, é importante, né? Assim, a questão do paisagismo realmente é um projeto complementar, né? Que Sim, deveria ser, né, ofertado para os clientes como um projeto hidráulico, estrutural, elétrico. O paisagismo entra junto nesse sim. pacote, Interiores, né, que tem né? muita movelaria junto, envolvida. Sim, com certeza. Eh, Porque, assim, a gente entrando em contato com o cliente, a gente vai trazer, muitas vezes, complementares do complementar. O paisagismo é complementar? É. Dentro do paisagismo que é complementar, a gente tem complementares como irrigação, Uhum, drenagem, iluminação, possibilidades, por exemplo, de um pergolado, de um lago, sim. né, que O lago precisa, envolve às vezes, uma bomba, um filtro, né? exige toda uma infraestrutura como uma piscina, né. Tem que ter Uhum. ali uma casa de Um máquina, uma tratamento parte ali, de né? de Se filtragem, né. não é que nem o natural, né, que o lago tá lá e ele Não, não, não. fica com oxigênio, o peixinho fica ali bonitinho. Não, existe É que nem toda um uma aquário, né? existe uma equalização de uma vida biológica ali, de uma simbiose, né, entre plantas, animais, a parte, né, de bactérias Vocês ali, fazem né. também esses lagos? Sim, 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 sim. É Legal. uma coisa nova que a gente está aí implantando, inclusive lá no Sampo Paisagismo, a gente tá para reformar o nosso ali do showroom ali na frente. A gente tem um lago lá na Natos. Essa questão, né, dos lagos, das piscinas naturais na Europa tá bem alta, de você poder nadar com os peixes numa água ozonizada, sem cloro, sem flúor, isso é questão de Ah, é? qualidade de vida. A hora que você entra numa piscina, ozonizada, você sai com o cabelo sedoso, com a pele, É? né, é Nossa, diferente do preciso entrar nessa piscina é bem então. bacana. Para as crianças Porque o cloro também é bem bem agressivo, né? agressivo, é bem agressivo, né, não é saudável, Uhum. né, lógico que é necessário ali para um tratamento, mas enfim, né. Alguns imóveis que a gente fez tem aquela piscina, né, que ela parece um lago, uma prainha, Uhum. um barato, né? Sim, não, isso a gente acopla na verdade num lago, numa Sim. piscina natural, né, a gente trabalha com Uhum, profundidades diferentes, começa com uma prainha, depois com uma profundidade ali intermediária para uma criança brincar e depois uma área de nado mais funda ali, né, uhum. que a pessoa pode de repente até É que pular é que ela de um não, assim, ela não parece uma piscina, não é azul, né, ela parece com uma cor de areia de praia mesmo, então sim, ela é uma prainha natural mesmo, é um barato, cara. sim, E aquela água exatamente. azulzinha, verdinha, puta, fica lindo, cara, É uma areia muito legal. especial própria para isso, né, uma areia Uhum, esterilizada, ela tem que ser esterilizada para não gerar um descompasso biológico ali, né, enfim, uhum, são produtos técnicos aí que para poder chegar no melhor resultado. Parte de equalização biológica e de bactérias também, que tem que estar sempre controlando, enfim, um universo à parte, mas bem uhum. bacana. Cara, Então, com relação a plantas brasileiras, tal, tudo, não sei se tem algumas que são importadas. Como é que é esse negócio? Porque tem mil variedades aí, né? Como é que você seleciona? Como que você faz um projeto de paisagismo? sim, eu diria assim que existem as plantas básicas, assim, no mercado, que, assim, aquela planta, assim, que todos os clientes conhecem, por exemplo, você fala costela de Adão, quem que não conhece, né? Hum, Isso aí faz parte aí do gosto popular, tem as plantas que estão na moda, né? E existe uma vertente hoje de um paisagismo nativo, né? Eu mesmo já fiz um projeto para um cliente 100% nativo. Foi bem bacana que até ofertei para ele um desconto, né, por estar fazendo um projeto uhum, 100% de plantas do nossos biomas, né. E é bacana a gente, privilegiar aquilo que é nosso, né. O uhum. Brasil tem uma biodiversidade magnífica, Imagino. fantástica, né. Só que aconteceu, como a gente foi colonizado, muita coisa veio de fora.
Uhum. né? E tem plantas, né, que até infestaram até. Por exemplo, a gente pega o lírio do brejo, que a gente vê aí nas rodovias, aí na área de beira de mata, próximo de área de mata ciliar, enfim, próximo de nascentes de água, ele infestou, as pessoas acham que é nativo, e não é. Não é Uhum. do Brasil, né? E aconteceu também o contrário, por exemplo, uma árvore nossa, que é a aroeira pimenteira, né? Que até dá aquela pimentinha rosa que a gente usa na culinária. Foi levado para Aquelas de Califórnia, bolinha? aquelas bolinhas, Sei. né? Foi levado para Califórnia e infestou lá, começou a invadir, Sim. né? Então, assim, tem que se tomar um cuidado e hoje existe uma consciência diferente em relação a isso, em relação ao transporte de plantas, né? Porque pode dar problemas, né? Mas existe uma indústria, assim, vamos dizer, né? É um agronegócio, né? Que é a produção de plantas para paisagismo, que está Sim. sempre buscando novidades, lançando, Uhum. põe numa casa cor, conversa com os paisagistas de renome, né? E tenta, vai inserindo plantas novas no mercado, enfim, tendências de mercado que vão se mostrando. Hoje a gente vivencia um mercado que é muito voltado para o verde, né, sem muitas cores, né, muita questão de folhas grandes, né, as alocáceas, né, as marantas, né, então é uma tendência hoje no mercado, mas é um mercado que está sempre em desenvolvimento. E a Uhum. pandemia foi um fator assim que realmente contribuiu para isso, assim, das pessoas ficarem em casa e começarem a colecionar plantas. Tem lá a pessoa que coleciona orquídea, tem uma pessoa que Uhum. coleciona cactos suculentos, tem a pessoa que coleciona amarantas, uma pessoa que coleciona begônias, porque assim, né, vão se surgindo e assim, preços às vezes absurdos, né, preços assim bem altos, né? Por exemplo, você vai pegar hoje uma costela de Adão variegata. Quando a gente fala variegata, são aquelas plantas que têm veios brancos na folha, né, que é a Uhum. ausência de clorofila. É uma planta, assim, difícil de se encontrar e quando encontra, assim, na base aí de uns R$ 800, uma muda mais ou menos, assim, sabe? Pra tudo isso, uma É, planta? uma plantinha, né? Eu tenho uns vasos lá em casa, mas eu não devo ter esse aí, não. É planta rara, né? Difícil Sim. propagação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as oliveiras centenárias. Imagina você ter uma oliveira de 300 anos na sua Cara, casa. tem Imagina. uma casa que eu vi lá, tinha uma oliveira de 300 anos Então. dentro da casa. O cara Uhum. colocou. Cara, eu fiquei olhando. Quanto que custa isso aqui, cara? Então. Nossa, é um absurdo. Deve ser É. muito caro. Posso te falar a verdade? Eu já cheguei a fazer uma conta de que Hum. ela é mais barata do que uma muda de 5 anos de idade. Se você for fazer o cálculo de preço por tempo. Ah, entendi. Entendeu? Que agora Mas o tempo, 300 anos. 300 anos. Sim, entendeu? Você tá de frente com Não, uma eu fiquei planta. admirado do cara conseguir comprar uma oliveira de 300 anos e botar na sala da casa dele. Ah, Cara, eu não mas, acreditei. putz, vamos Porque falar do era quê? aberta a sala assim Aham, sim. e tinha aquela oliveira na sala. Lindo. Cara, lindo, É uma lindo, obra lindo. de arte viva. Sim. Essa que é a Que questão. tinha uns galhos tudo. Todo retorcido, são Tá marcas muito do louca. tempo, né? Para quem valoriza isso, paga, porque, putz, R$ 50.000 uma planta dessa? Quanto que custa o carro do cara? Meio milhão? Ah, Você entendeu? sim. Às vezes vai pegar o sofá da casa do cara e custa mais caro que a oliveira. Então, É assim, verdade. existe uma mística de paisagismo, é caro. Uhum. Mas por quê? Porque final de obra, a Que pessoa eu já fiquei tá. impressionado, né, da idade da A árvore ali e idade. tal, tudo. Sim, sim. Mas de chute, assim, quanto custa uma oliveira de Essa 300 anos? faixa. Uns 50 mil reais. É, nessa faixa, Uhum. né. Assim, então, tanto que vai variar de época, às vezes está escasso no mercado, isso vem às vezes de produtores, né, antigos aí É que que o ela cara vai fazer um replantio ali, exato, exato, né, que não, ele não deve plantar para vender. Se ele não vai esperar os 300 anos, né? Não, tataravô, né, não, tem, plantou, né, esperando que não tem o jeito, né? o neto, né. Não dá. Mas esse mercado de oliveira é bem bacana. Eu estava lendo esses dias aí que a quantidade de variedades de espécies de oliveira é o dobro do que a quantidade de espécies de videiras, né? Que são as parreiras de uva, né? Existe uma variedade muito grande, né? Hum. E a gente está se destacando muito
muito na produção de azeite, né. Tem um azeite Sabiá hoje, olha eu fazendo propaganda aqui, mas fica aqui na Sim. Mantiqueira ali, Uhum. próximo ali, né, de Tem Gonçalves o ali. Olic ali também. Tem Olic, mas o azeite Pode Sabiá fazer propaganda, não pega nada. o azeite Sabiá tá Manda um entre azeite pra o gente aí que a gente vai não, gostar. olha, é top, não é diferenciado, mas tá entre os 10 melhores do mundo, foi premiado, Uhum. realmente é diferenciado. E assim Vinhos também, né? sim, sim, sim. Você foi lá na vinícola na Santa Santa Maria aquela Maria, vez? sim, tive ao sul também, né, tem uma Massa. cultura, né, de vinhos aí bem interessante, né. É legal que a gente trabalha com paisagismo, mas acaba englobando isso, porque assim, todo cliente ele quer um pedacinho de horta, ele quer um pomar, Hum? ele quer tem clientes que Eu tenho pedem na minha casa uma hortinha lá. e é bacana, não é? Não é uma Muito experiência bom, legal cara. você poder colher, você cuidar, você Sim. interagir, isso traz qualidade É um de vida pra canteirinho ali, gente. né? Não é Hum. nada super. Sim, mas não precisa, a questão não é a proporção, mas Mas o aí eu pego ali um tempo. manjericão pra fazer uma coisinha ali, um molho pesto. Porra, tá hora. Exatamente, é o tempo que você se Fresquinho. O dedica. cheiro é. É, porque às vezes a pessoa ele pode ter um baita de um quintal lá, com um jardim lá de 300 metros quadrados, mas se ela não interage, do que adianta? E às vezes ela Uhum. tem um vasinho de suculenta que a pessoa todo dia ela vai lá, conversa com aquele vasinho, pergunta se ela tá bem, se ela tá precisando de Uhum. água. Cara, esse efeito terapêutico já comprovado cientificamente, Legal. né? Que realmente traz pra gente qualidade de vida, né? Não, e dá uma beleza na casa, né? Na minha casa mesmo, quando não tinha nenhuma planta, aí depois a gente colocou algumas assim, próximo da escada, de um lado tem uma arvrinha e tal. Putz, fez toda a diferença. Muda, né? Interno, né? Eu tô dizendo externo, logo que eu mudei eu já fiz o jardim. Mas Uhum. aí ele demorou um pouco para pegar, tal, agora ele já tá mais legal. Eu faço uma brincadeira com os arquitetos, porque na verdade, assim, é um É, público, para mim, muito importante, porque eles são os especificadores, né? sim. Então, a gente depende de arquitetos estarem, né, especificando o nosso trabalho, porque Uhum, faz todo sentido, né? Uma boa arquitetura com um bom paisagismo, digo que é uma mágica onde um mais um é mais que dois, né? Que sim, é a mágica da parceria, né? exatamente. E assim, é muito importante essa questão de perceber e digerir e entender a arquitetura, Uhum. né? Eu me tornei, ao longo do tempo, um consumidor de arquitetura por conta, né, de receber projetos Vivenciar ali, né? de vários escritórios, e aí, Uhum, né, a gente pega o 3D, a gente vai andando dentro da casa, a gente começa a enxergar ângulos de vista de dentro para fora, de como que a gente vai enxergar o paisagismo, sabe? Isso é bem bacana. uhum. Mas aí eu brinco com os arquitetos, falar assim, olha, vocês já tentaram apresentar um projeto de arquitetura para um cliente e colocar toda a parte de vegetação num layer ali no software ali, numa Sim, camada que você consiga consiga ocultar, desligar, né? desliga aquele layer, apresenta o projeto da casa para o cliente sem um Uhum. verdinho, sem uma grama, sem uma árvore, sem uma plantinha. Fica bem feinho, Então né? o cliente vai, tá faltando alguma coisa aqui, tá estranho meu projeto. Aí a hora Sim. que você liga, agora sim, né? A gente fala que humaniza, a gente coloca plantas, mas humaniza o ambiente no seguinte sentido, se torna algo mais aconchegante, mais Uhum. acolhedor, né? De uma Com certeza, vivência mais, né? Mais equilibrada, né? Nesse com sentido. certeza. E você falou que dá uns treinamentos para os arquitetos, para novos arquitetos, como é que Uhum. funciona? Sim, eu tenho feito lá no Sampa, né, que é o escritório de paisagismo. Na verdade, o escritório de paisagismo ficava dentro da Natus Garden, depois a gente acabou Onde é a Natus criando. Garden? Natus Garden fica no comecinho da Tamoios, ali perto do CTA, do Ah, sei Gasômetro, onde é. Léo Uhum, Madeiras, é o quilômetro zero ali da Tamoios, né? uhum. Estamos lá Acho desde que eu já 98. comprei lá, inclusive. Já Ah, comprei. é bem tradicional, né? Sim, Uma loja aí que bem antiga, né? bem conhecida pelo tempo de mercado, Sim. né? Mas o Sampa Paisagismo a gente tirou de dentro da Natus, né, o escritório e levamos ali do lado do Center Valley Shopping, que fica ali na Rua Viena ali, né? Uhum. Enfim, criamos um escritório ali mais um preparo diferente ali para o escritório, né? É, bom, O pessoal ia lá na Natus Garden e aí você começou a fazer os projetos ou como é que foi essa transição? Você começou na loja, trabalhando na loja ali, e aí via que tinha a necessidade de fazer o planejamento do que você vai precisar para aquele cliente e naturalmente foi criando o caminho
para o projeto de paisagismo? Sim, isso foi acontecer naturalmente, mas onde foi realmente o divisor de águas foi na questão do Polo Vale Decor, né? Da gente ter entrado ali como associado, porque aí a gente começou a entrar para o ambiente de arquitetura de uma maneira mais intensa, né? Enfim, aí a questão dos projetos foram acontecendo cada vez mais, Uhum. né? Nisso daí, acredito que já faz 6, 7 anos, mais ou menos, né? Então, no começo, quando eu estava só na Natus Garden, era muito aquela questão do Da comércio ali, venda né? mesmo, né. Compra, venda de produtos. Tinha alguns projetos, eram mais pontuais, mais esparsos, mas isso foi crescendo naturalmente à medida que a gente foi se relacionando e tendo essa comunicação, esse approach mais com o universo dos arquitetos, né? Com a arquitetura em si, né? Então, foi né, uma questão que aconteceu naturalmente, Uhum. né. Lógico que através do polo isso se intensificou, né. E lá no escritório, hoje em dia você tem uma equipe lá, né, o Isso, pessoal que trabalha lá com você, eles são isso. arquitetos, como é que é? Aí eles fazem o projeto na maquete mesmo, que seria do Isso, jardim? isso. É, assim, a gente teve várias fases, assim, né, dentro da parte de escritório, né. Fases, assim, também hoje eu tenho É uma porque é me natural, né, você vai fazendo e as coisas vão acontecendo e você vai exato. enxergando: "Cara, preciso dar mais um Aham. passo nesse sentido para melhorar cada vez aqui Exato, porque tem mais muita o nosso". questão da tecnologia, né, Sim, questão de software, né. ajuda bastante. Aí a gente já teve, por exemplo, uma fase que a gente fazia os 3Ds, no 3D Max, renderizava no Corona. Putz, top, ficava super realista. Aí depois teve uma fase de fazer os renders no SketchUp com renderização no Enscape. Pô, bacana também. Já Aí nem sei, já não depois manjo nada desses programas. aí depois por último veio uma fase da gente fazer, os renders direto no Lumion, né. E assim, putz, a gente tem que ter um maquinário diferenciado lá, porque os blocos de vegetação são bem pesados, tem Imagino. polígonos, Cara, e né, são muitos, né. e às Um vezes jardim ali vai um monte de coisa. sim, às vezes a gente tem que criar vegetação, porque não tem disponível no Uhum. mercado, né, e a gente tem que tentar trazer a maior fidelidade possível do que a gente quer, Para né, o cliente enxergar, né. para o cliente E enxergar. também para você poder fazer a venda também, né, porque o projeto ali, você já acaba colocando aqui tudo que for necessário para poder mostrar para o cliente, né. Sim, 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 exatamente. Mas hoje, assim, eu tenho uma mesa lá preparada para trabalhar com 6 pessoas. Hoje Uhum, eu e mais 2 pessoas uhum, trabalhando, né, porque, assim, a gente vai se adequando ao mercado e eu vejo, assim, que, hoje, por exemplo, eu estou fazendo os 3Ds terceirizados, uhum. né, por quê? Uma das coisas que eu percebi, Lúcio, é assim, o 3D para paisagismo, muitas vezes ele é legal, mas ele é frustrante, porque ele gera uma expectativa muito alta para o cliente e dá Uhum. muito trabalho para a gente Renderizar, reverter essa fazer isso tudo. expectativa, porque quando a gente traz para o 3D, a gente está colocando uma situação de um paisagismo que vai acontecer daqui 2, 3, 5 anos, que é um Uhum. paisagismo Acabou de pronto. plantar, não tá aquela coisa linda, né. Não é assim que funciona. A planta passa por um processo de adaptação, de Até enraizamento. mesmo quando você acaba de plantar, ela sofre um pouco ali, né. Sim, depende de espécie para espécie, depende de época do ano, depende se tem sistema de irrigação ou não, Uhum, depende dos produtos que a gente utiliza na hora do plantio, que é uma das questões que eu levo muito a sério a questão da agricultura, do uhum. paisagismo, que é a questão de tratamento de solo. A gente tem que entender o solo como fator que não está sendo visto, mas é o que vai gerar o melhor resultado daquilo que a gente vai ver, né? Porque se a gente não investe em solo, você pode ter o melhor projeto, as melhores plantas, a melhor mão de obra, isso ao longo do tempo não vai dar certo. As Sim. plantas vão começar a sentir, tem planta que morre, que amarela, que não desenvolve, Uhum. não frutifica, fica ali estagnada, né? Sim, Por conta de um problema de né, solo. de solo, de plantio, Então tem que né? fazer uma camada ali, remover ou, sei lá, tratar o que existe. Cada caso é um caso, né? Tem situações que a gente tem ali, por exemplo, a gente pega aqui em São José dos Campos, condomínio Serimbura. É um Uhum, condomínio que foi inteirinho aterrado.
Ali é bem ruim de Sim. trabalhar, a gente tem que fazer uma boa reconstituição de solo ali, porque ele não drena. A gente tem a proximidade ali com o rio, então a gente tem uma saturação de água no solo ali, e a gente percebe isso nos terrenos vazios, né, os terrenos, né, que ainda não se construiu casas, que quando chove fica empoçado e aquilo não drena, fica ali parado. Eu já Uhum. tive, por exemplo, cliente lá de que um paisagismo foi feito há 6 anos atrás, e o cliente chamou a gente lá por indicação de que quando chovia, o jardim dela ficava boiando na água. A gente teve que arrancar uma camada lá de solo, fazer toda a drenagem com, né, com os Sim. tubos corrugados lá, com manta, com brita, trocar todo o solo dela para poder resolver o E a problema casa que tinha nível para tirar essa água para a calçada. tinha, porque a maioria Ainda das bem, né? casas lá, o É, pessoal tem que subir, eleva, né? tem que subir. Porque ali você cavou ali, Uhum. você acha água por conta da proximidade com o Sim. rio, né? Então é muito importante entender casos e Uhum. casos, né? Não tem um solo igual ao outro, né? Então a gente tem que analisar onde que a gente está fazendo a implantação para avaliar como Uhum. é que a gente vai dar o tratamento específico ali de acordo com o projeto de paisagismo. Né? Opa, eu estou trabalhando com uma oliveira exige um tipo de solo, tem que colocar né, uma coisa mais drenante ali. A gente não pode trabalhar com solo muito argiloso, muito compactado, que ela não vai gostar. Tem que misturar um solo ali bem solto, né? Então, entender da espécie vegetal Uhum. para adequar o solo para aquele projeto. Isso é Sim. muito O que eu importante. já vi em algumas obras aí, não sei se você já viu, o que que acontece? Alphaville tem uma casa em cima Uhum, e tem uma casa embaixo. uhum, Então a chuva infiltra no acima uhum. e a casa de baixo começa a encharcar, mina a água. Não sei se você já viu isso. Cara, mas tá chovendo demais agora Sim, nessa temporada, né? sim, sim. E eu fui, pelo menos, acho que uns 3 imóveis que estava acontecendo esse caso, né? Uhum. Então a gente faz ali uma malha de drenagem Aham. embaixo e é isso que temos, né, para fazer. Eu acho Agora, se assim. for uma mina d'água, não sei se você já deve ter visto também aí em algum caso, cara, você tem que tubular. Não Sim, tem por onde, não tem, sim, você tem que levar, tem que canalizar. encaminhar aquela água, né? Exato, tem que canalizar. Realmente a gente está tendo uma questão, por exemplo, essa chuva que deu em São Sebastião agora, no Uhum. litoral norte, 632 milímetros, parece que é esse número. Cara, São José chove no ano 1.300 milímetros. Ou seja, choveu, De um ano em uma noite. entendeu? É um volume de água que não tem o que resolva. Então vai ter situações que não adianta. Né, por mais então eu falo assim, que é um desafio, né, da gente, ter que fazer uma drenagem, uma estruturação, prevendo algo que não acontece, mas que pode acontecer, porque Sim. as mudanças climáticas estão aí e estão acontecendo, né. Então, assim, são vários fatores, né. A gente tem problema, por exemplo, no Alphaville com vento. Né, que coloca a planta. Se você não faz um bom tutoramento, a planta tomba, resseca a folha e quebra. Tem essas questões de encharcamento de solo, que tem que ser avaliado. Muitas vezes vai ter que fazer uma sondagem ali para ver o que tem ali por baixo. Uhum. Graças a Deus, hoje a gente tem uma tecnologia, né, que para auxiliar nesse sentido. Mas quanto mais multidisciplinar for as pessoas envolvidas num projeto, melhor o resultado para o cliente, né? Porque Sim. a gente começa a pegar a experiência de todos os profissionais e somar em prol daquele projeto, ter o melhor resultado possível. Acho que isso é fundamental, né? A questão, por exemplo, da irrigação, eu vejo que muitas vezes chega num momento da obra que a gente é solicitado, que tem algumas intervenções que a gente não consegue mais fazer por Uhum. conta do estágio que a obra se encontra, né? E Tô vendo até imagens na minha cabeça, né? O cara tem o quintal, já fez a piscina, fez o deck ali, né? O concreto em volta da piscina ali, e às vezes não tem como passar um tubo de um lado para o outro. então, essa questão da irrigação, a gente tem se diferenciado bastante, porque a gente tem trabalhado com uns projetos bem técnicos, porque envolve muito cálculo, né? Você tem que medir ali pressão, vazão, precipitação,
velocidade de Tem água bomba? bombeado, bombeado. A gente sempre Uma trabalha. casinha de máquina, então, Não, também. na maioria das vezes a gente trabalha com a bomba submersa dentro da cisterna, para Entendi. evitar justamente ter uma casa de Aí já máquina. pega a água de reuso mesmo, de cisterna. Isso, a gente põe a cisterna interceptando o pluvial, né? Que Sim. a gente pega a água do telhado, mantém ali uma quantidade de água ali que a gente regula com a boia elétrica, né? Uhum. Uma quantidade de água da rede suficiente para tocar o sistema durante a necessidade que ele vai ter diária e o resto vazio para poder, quando vinha a chuva, ter esse abastecimento, né? Para a gente poder ter a questão do uso da água da chuva, não por questão de economia de água, porque a água É no um Brasil pressurizador na rede? Eu fiquei curioso agora. É um pressurizador? não, uma Porque bomba. geralmente quando a gente faz o projeto lá, na Obratec, Uhum. e tem a cisterna, a gente coloca um pressurizador. Quando o cara abre a torneira, a bombinha liga e a água sai, né, naturalmente, do nível mais alto. Não, a gente trabalha, na verdade, com um controlador. Eu trabalho com a marca Rainbird, né? E esse controlador ele vai acionar uma chave de partida, a chave de partida aciona a bomba que vai pressurizar a rede e vai abrir as válvulas. Abre setor 1, puf, manda um impulso elétrico para a válvula, ao mesmo tempo que liga a bomba e vai mandar água Uhum, naquele setor. Setor 1, setor 2, 3, enfim. uhum. E hoje a coisa assim tá tão Aquela solenoide, tecnológica. né, que é elétrica. Solenoide, isso fica nas caixas de válvulas Uhum. enterradas no jardim. Coisa tão bacana hoje que a gente coloca um link Wi-Fi nesse controlador, coloca o CEP da casa do Olha que cliente maravilha, no hein? aplicativo, ele pega os dados meteorológicos e ajusta diariamente o quantitativo de água. Isso é Uhum. fantástico. Ah, eu ia perguntar se É. tem um sensor para saber se o solo está seco ou se o solo está úmido. Existe, mas é caro o sensor de umidade de solo e a gente precisaria de vários. Isso é utilizado em plantios muito tecnológicos, enfim, lá nos Estados Unidos deve ser mais barato, mas para a gente aqui chega bem caro um sensor de solo. Deve estar na Uhum, faixa aí de uns R$ 3.000 de custo, se eu não me engano, a última vez uhum. que eu vi o preço. A gente trabalha com sensor de chuva, que aí quando chove ele inibe o sistema. E só da gente colocar o link Wi-Fi pegando os dados meteorológicos, né, ele já vai fazer o ajuste de sazonalidade que, por exemplo, a Ah, gente pode perfeito. estar num inverno e vir uma onda de calor, ele vai analisar que aumentou a temperatura e vai aumentar um percentual ali de quantidade de água para o jardim. Mesmo tempo Ah, que a é? gente pode Então estar no tem uma verão, inteligência o negócio ali. ele é autônomo. O pessoal sempre pergunta, dá para colocar na automação? Dá, mas não tem necessidade. Uhum, É apenas um aplicativo a mais que você vai ter no seu celular e ele uhum. funciona sozinho, você não precisa ficar reconfigurando. Ele mesmo se reconfigura de acordo com acesso aos dados meteorológicos daquele CEP, que é o CEP da casa do cliente. Nossa, que Entendeu? maravilha, hein? Então isso Show de é bola. fantástico, porque dia a dia ele vai ajustando isso, então não tem ser humano que consiga fazer uma rega manual técnica a esse Ah, não ponto de um faz. sistema que foi A não projetado, ser que o que cara foi cuide do jardim todo dia. calculado. E olhe lá, Não faz. porque é complicado. Eu gosto de molhar o jardim, mas não consigo fazer isso Então, todo mas eu dia. te pergunto, Agora com quantos. essa chuva não dá, Então, porque chove tanto que não precisa molhar, né? vai muito na intuição, né? Mas se eu te pergunto quantos milímetros você colocou de água na planta, não vai saber Não sabe. dizer, ninguém vai saber É gostoso, dizer, né? relaxante. Chego lá, Sim, pego a mangueirinha e fico é molhando o terapêutico. jardim. É. Terapêutico. Mas É quando a muito gente bom. pega um jardim de dimensões maiores, Ai, não isso se consegue. torna um problema, né? O cliente fala, mas eu gosto de regar na mão. Eu falei assim, é mesmo? Tá bom. Vai. Cara, quando o Rega 500 cliente. metros de grama aí, você vai ver. Vai É demorar uma manhã inteira para fazer isso. Então, é Se complicado. conseguir ainda. É complicado, dá um trabalho. Mas você me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo sobre a palestra com os arquitetos, né? Uhum. Workshop, né? Que a gente faz lá no SAM, tem sido bem bacana. Já chamei vários escritórios, né? Enfim, estamos abertos aí para outros escritórios também. Vou levar meu pessoal E lá pra gente com conhecer. certeza, Pessoal da hidráulica, né? só agendar. Né? A gente conversa sobre telhado verde, sobre jardim vertical, sobre irrigação. Tem uma série de equipamentos que a gente faz demonstração lá na hora. A gente faz lá um café da manhã inicial, conversa sobre a parte projetual de paisagismo, quando que o paisagismo deve entrar, o que que a gente consegue auxiliar, né, no processo, né, da obra. Quer ver uma coisinha boba? A questão da maceira de cimento. Hum, O pessoal faz aonde? Faz aonde convém, aonde é mais prático, né? sim. Mas isso interfere no paisagismo, porque aquela nata de cimento ali que vai infiltrando, aquilo ali vai entrando no solo, é ácido, né? Vai matando a parte biológica e às vezes é feito num lugar onde a gente vai ter um paisagismo ali
que vai ter plantas caras ali, por exemplo, não só grama. Já teve situações, Tô por pensando na minha exemplo, casa aqui. Exatamente isso, puts. o cimento é química, né? Uhum, E já tivemos situações, por exemplo, de que a gente pegou a obra limpa, né? A gente não sabia onde era a macera de cimento. E aí, depois de plantada a grama, ficou uma mancha redonda amarelada. Aí o cliente, o que aconteceu? Minha grama aqui tá dando fungo, será que tá acontecendo? Ai, me ajuda. Aí, a primeira coisa que a gente olha e fala assim, aí era feita a macera de cimento. É verdade. Aí fala, então, a gente não sabia, né? Tinha que ter se visto isso antes trocado, esse solo com um pouco mais de profundidade, né? Porque fica um uhum, solo, quando o solo tá ácido, a gente pode até jogar nutriente, mas a planta não consegue absorver. É a mesma coisa eu te dar um prato de comida e colocar um zíper na tua boca. Você tá com fome, sim, você quer comer, a comida tá disponível, tá ali na tua frente, mas você não uhum, consegue por conta do pH, da acidez do solo. sim, Entendeu? Então, isso aí é uma questão muito importante, né? O nitrogênio, por exemplo, que é um nutriente altamente importante para a brotação de folhas, com pH ácido a gente vai absorver 20%, pH neutro vai absorver 100%. Quer dizer, é uma diferença muito grande em termos de taxa de absorção. uhum. E aí o cara fez lá o jardim, o paisagismo dele, legal, bacana. Vocês fazem um contrato de manutenção ou a cada quanto tempo deve ter uma manutenção nesse jardim? Uhum. Ou se uma planta não vingou, você vai lá trocar essa planta? Como é que funciona isso aí? Funciona assim. O primeiro passo é o projeto, aí depois do projeto vem a parte da instalação. Depois de Uhum, toda a parte de processo de discussão com o cliente ali, equalização, ok, chegamos no orçamento. A Natus Garden fornece os materiais e a gente tem uma equipe terceirizada que faz a execução. Tá? A Natus sim. Garden não tem equipe própria de execução, porque senão o Samuel pode encomendar o caixão e já mandar enterrar, porque não tem Cristo que Muita aguente. emoção, né? Porque é a loja, né? A parte de escritório de projetos, eu acompanho as obras, eu fico Sim. em cima, eu tenho uma produção, né, que assim, lá fica lá em Jacareí, que eu também coordeno, produção de plantas, enfim, Que lugar lá? fica bem no centro, fica na rua Borba Gato, fica perto da escola agrícola ali, Sei. né? É uma área lá, não é muito grande, tem 5.000 metros, e a gente produz algumas coisas lá, Uhum, coisas assim que eu gosto de ter diferenciado no mercado, que eu vejo que ninguém produz, sabe? Porque uhum, não é nem quantidade, mas ter algo diferenciado. Às vezes a gente vai descansar algumas plantas para não sentir no jardim do cliente, a gente já pega com antecedência, deixa lá descansando, vai cuidando para enraizar, para ter uma entrega de qualidade melhor, né, para os clientes finais. Então, essa parte de mão de obra de execução, tem uma equipe que a gente treina, que a gente dá assistência, que a gente acompanha, uhum. porque a gente tem que se responsabilizar por isso, né? E essa equipe que depois vai dar continuidade para poder fazer a manutenção. A Entendi. periodicidade da manutenção vai depender da complexidade do jardim e do tamanho dele, né? Uhum. Pode ser uma vez por semana, pode ser a cada 15 dias, pode ser mensal, depende. Tem casos e casos, né? Mas é importante que você tenha uma boa Com essa equipe, chuva aí também, nossa, a grama não para de crescer. não só a grama, né? O mato Tudo também vem junto, vem né? muita coisa junto. Vem muita coisa junto, né? Começa a brotar tudo, né? Porque temperatura alta acelera o metabolismo, as Uhum. plantas vêm numa brotação Violenta ali. hardcore, né? Vem no máximo de Uhum. potência ali, né? Pega o botãozinho ali e vai no talo. Show de bola. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho aí, sua história. Muito bacana mesmo, todo o seu conhecimento aí, a gente percebe, né, que você tem muito conhecimento nessa área, né, sabe bastante aí, tudo que você tá explicando para todo mundo aí, cara, muito bacana mesmo, cara. Parabéns aí. Legal, Lúcio, eu que agradeço. É uma satisfação quando a gente gosta do que faz, poder falar do que a gente faz e Uhum. passar Que conhecimento bom, né? adiante. E é isso que eu tenho tentado fazer com os workshops lá. Todo mundo que sai fala assim: caramba, que legal. Não imaginava todas essas possibilidades. E assim, a coisa é muito vasta, muito dinâmica. E se falar Uhum. do universo de plantas, eu diria assim Litoral, que vocês fazem bastante litoral também? sim, E sim. como é que é? Sim. Diferente lá no litoral? Eu sou apaixonado.
Não, nossa, para mim é o must, trabalhar no litoral. Cara, o litoral já tem uma Meu Deus do natureza céu. diferenciada, né, Mata cara? É outra Atlântica, coisa. Mata Atlântica. Quando eu vou para Ubatuba, eu torço para pegar trânsito na Serra do Oswaldo Cruz. Minha Uhum. esposa quer me matar, né? Assim, porque aí o carro, aí para tudo e eu fico olhando assim, olha a planta ali, isso aqui. E E eu, é natural, né, cara? Vai cara, ali. eu tenho vontade de descer a pé. Uhum. Parar o carro lá em cima da. Ó, vai descendo de carro que eu vou a pé, porque eu sou apaixonado. Mata Atlântica, Cerrado também, né? Hum. Bacana. E litoral é muito bacana porque as plantas reagem de uma maneira diferente, expressam o potencial de uma maneira mais, né, mais forte, e a gente consegue trabalhar com algumas Por causa da espécies, umidade, do calor. umidade relativa do ar, temperatura. Uhum. E às vezes até a questão da salinidade, né, da água que vem, né, com o vapor da água do mar, também é um ponto, você vê, o coqueiro, por exemplo. Por que o coqueiro na praia não dá praga? Porque já vem com água com sal. Você planta um coqueiro aqui na nossa região, você tem que ficar tratando ele da cochonilha, da pulgão, da não sei o que, da broca, porque ele não tem a salinidade no vapor ali de água que vem Uhum. junto com a maresia, né? Então, tudo no seu devido lugar. Maravilha. Cara, parabéns. Show. Show de bola aí. Se quiser fazer os seus agradecimentos aí, pode falar para aquela câmera lá, fala Obrigado. pro pessoal. Obrigado, pessoal. Bom, fica aí, né, o convite aí para conhecerem o nosso trabalho, né? Tem no A rede social, né? Instagram, isso, tem o Esqueci arroba disso. Sampa Paisagismo, nosso escritório, e o arroba Natus Garden também, né, da nossa loja. Fica o convite para irem conhecer, né, os dois espaços lá na Natus, né, vasos, plantas, cachepôs, parte de adubos, né, e lá no Sampa, a parte de escritório de paisagismo, mas também tem uma questão de cachepôs, para parte de design de interiores, também fica o convite aí para todos, né, e para os arquitetos que se interessarem, fica o convite para a gente fazer o workshop lá no Sampa para ter uma conversa mais detalhada aí sobre o universo do paisagismo. Obrigado, viu, Pê, pela audiência aí. Obrigado, Lúcio, pelo Imagina. convite. Foi uma honra. Que isso, show de bola. Parabéns. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.